Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos as operações envolvendo conjuntos, que na verdade são três operações: a união, a intersecção e a subtração. A união entre dois conjuntos A e B nós representaremos por esta simbologia, o A união com o conjunto B. Seriam todos os elementos que têm que pertencer ao conjunto A ou vai ter que pertencer ao conjunto B. Um detalhe importante é que quando eu ligo as duas condições por ou, não significa que precisa ser obedecida as duas condições ao mesmo tempo. Então, ou o elemento vai ter que estar no A, ou o elemento vai ter que estar no conjunto B. Então, se eu tenho alguns elementos no conjunto A e alguns elementos no conjunto B, se eu reunir em um único conjunto, qualquer elemento que eu retirar daqui, ou ele vai estar presente no conjunto A ou no conjunto B. Então, a partir do diagrama de Venn, seriam todos esses elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Note que o elemento que está aqui, ele pertence ao A e ao mesmo tempo ao B, mas ele não deixa de obedecer uma das duas condições também. Agora, já na intersecção, nós representaremos a intersecção entre o conjunto A com o conjunto B com esse U de cabeça para baixo, que seria praticamente a mesma coisa, só que aqui eu vou ligar as duas condições por I. Ou seja, quando eu ligo com um E, significa que deverá pertencer ao conjunto A e ao mesmo tempo ao conjunto B. Então note que os elementos que estão nesta região, eles pertencem ao conjunto A. Os elementos que estão aqui, eles pertencem apenas ao conjunto B. E os elementos que estão nessa área, eles pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, obedecendo as duas condições. Ou seja, em português mais claro, quando perguntar A intersecção com B, na verdade está perguntando quais são os elementos comuns entre A e B. E a subtração, nós indicaremos como na subtração, A menos B. Seriam todos os elementos que pertencem ao conjunto A e, note que se eu liguei com E, deverá ser obedecida as duas condições ao mesmo tempo e não poderá pertencer ao conjunto B. Então, resumidamente, ele tem que pertencer ao A e não pode pertencer ao conjunto B, resultando apenas nesses elementos. Então, em português mais claro, se pergunta se A menos B, está perguntando quais são os elementos exclusivos de A. No modo que se eu invertesse, o conjunto B menos o A seriam os elementos exclusivos de B. Ok? Alguns autores também definem mais 4 formas para a representação da subtração entre dois conjuntos, que é esta forma aqui, lê-se complementar de A em relação a B ou complementar de B em relação ao A. Seria o de baixo menos o de cima. Complementar de A em relação a B seria B menos A e de B em relação a de baixo menos o de cima seria o A menos B. E alguns autores também representam destas outras duas formas diferentes, que lê-se complementar do conjunto A. Note que nesse caso eu não falei em relação a quem. Já está subentendido que é em relação ao conjunto S, que é o conjunto universo. Então seria do conjunto universo, os exclusivos do conjunto universo subtraídos do A. Obrigado pela atenção e bons estudos.